Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou hoje a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Desta vez por organização criminosa e por obstrução de justiça. Com base em inquérito da Polícia Federal e nas delações do doleiro Lúcio Funaro e dos executivos da JF, Janot acusou Temer de liderar uma organização criminosa. Janot também encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a rescisão do acordo de delação premiada que garantiu benefícios aos irmãos Joesley e Wesley Batista, executivos donos da JF. Janot também pede que a prisão temporária de Joesley e do executivo Ricardo Saldi seja convertida em preventiva. O procurador Rodrigo Janot abre a denúncia com a citação de um discurso histórico de Ulisses Guimarães. O poder não corrompe o homem. É o homem que corrompe o poder. O homem é o grande poluidor da natureza, do próprio homem, do poder. Se o poder fosse corruptor, seria maldito e proscrito, o que acarretaria a anarquia. Janot acusa diretamente o presidente Michel Temer de ter cometido o crime de obstrução de justiça e organização criminosa. Além de Temer, são acusados os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e os ex-ministros Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures e os executivos da JF Joesley Batista e Ricardo Saldi. Na denúncia, Janot afirma que os integrantes do grupo utilizaram de suas funções para cometer infrações penais com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens no âmbito da administração pública direta e indireta e da Câmara dos Deputados. A denúncia usou vários elementos da investigação concluída na terça pela Polícia Federal no inquérito que foi aberto para apurar a formação de organizações criminosas dentro de partidos como o PMDB. Janot diz que os denunciados arrecadavam propina em órgãos públicos como a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil, além da Câmara dos Deputados. De acordo com Rodrigo Janot, o esquema permitiu que os denunciados recebessem, a título de propina, pelo menos 587 milhões de reais. A investigação aponta que os integrantes do chamado núcleo do PMDB da Câmara atuavam de forma coordenada desde 2006, pelo menos. O grupo fazia parte de uma estrutura maior que tinha integrantes de outros partidos, como o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores, que tinha exercido um papel mais relevante na organização durante os governos de Lula e Dilma. Mas com a chegada de Michel Temer ao poder, o PMDB da Câmara ganhou um papel de destaque. Foi nesse período, já no mandato de Michel Temer na presidência, que, segundo a denúncia, o novo núcleo político da organização criminosa negociou com o PP a presidência da Caixa Econômica Federal, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, tendo os nomes para os cargos sido indicados por Ciro Nogueira e Aguinaldo Ribeiro, ambos membros da organização criminosa e, respectivamente, presidente e líder do partido na Câmara à época. Rodrigo Janot diz também que todos os integrantes desta organização criminosa, independentemente do núcleo a que pertenciam, tinham um interesse em comum que os uniu, qual seja, obter, a partir dos negócios disponíveis no âmbito dos entes e órgãos da administração pública federal, direta e indireta e do Congresso Nacional, o máximo de vantagem econômica indevida para si e para outrem, independentemente de tais negócios atenderem ou não o interesse público. O procurador afirma que, assim que Temer assumiu a presidência, o grupo passou a dividir os órgãos públicos entre eles e aliados. No caso em tela, no lugar de negociações políticas, temos negociatas ilícitas, nas quais a moeda de troca não era simplesmente divisão de poder para governar, mas sim a compra de apoio político com a utilização de dinheiro público. Desde o início das negociações a respeito dos cargos que poderiam ser ocupados por eles ou pessoas por eles indicadas, o propósito motor dos ajustes foi obter cargos que lhes permitissem administrar
orçamentos ou interesses economicamente relevantes, de forma a lhes possibilitar desenvolver no âmbito dos órgãos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista um sistema de arrecadação de propina. Rodrigo Janot também detalha a relação entre Michel Temer e outros integrantes do núcleo do PMDB da Câmara. De acordo com a denúncia, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Moreira Franco e Rodrigo Loures têm relação próxima e antiga com Michel Temer. Daí porque nunca precisaram se valer de intermediários nas conversas diretas com Temer. Eram eles que faziam a interface junto aos núcleos administrativo e econômico da organização criminosa a respeito dos assuntos ilícitos de interesse direto de Michel Temer, que, por sua vez, tinha o papel de negociar junto aos demais integrantes do núcleo político da organização criminosa os cargos a serem indicados pelo seu grupo e era o único do grupo que tinha alguma espécie de ascensão sobre todos. Um dos elementos usados por Rodrigo Janot na construção da denúncia é a delação do operador Lúcio Funaro, que contou como o grupo agia na Câmara dos Deputados. Funcionava da seguinte maneira: quando um projeto de lei ou medida provisória chegava ao Congresso ou era feito dentro do Congresso, era definido internamente qual político iria conversar com os empresários que iriam se beneficiar ou pleiteavam essa aprovação, que assim o político pedia valores em troca para que a medida fosse aprovada. E que quando a empresa tinha área de relacionamento institucional, o próprio diretor de relações institucionais procurava o grupo político e as negociações eram lideradas pelo político que fosse o mais próximo do setor beneficiado. Funaro também disse que era comum a troca de emendas e de favores entre parlamentares, entre Senado e Câmara, que então os deputados e senadores conversavam para definir a estratégia de aprovação da referida medida, e que sempre era Cunha quem liderava na Câmara. No Senado, na maioria das vezes, Romero Jucá e, eventualmente, também Renan Calheiros, e que as formas de pagamento de propina para os parlamentares eram ou em dinheiro ou em doações eleitorais, independentemente de serem Caixa 1 ou Caixa 2. Para coordenar as ações do grupo, eles se falavam frequentemente. As investigações revelaram que Eduardo Cunha, considerado o mais influente do grupo, falou entre 2012 e 2014 507 vezes com Moreira Franco. Trocou, no mesmo período, 1.158 ligações e mensagens com Eliseu Padilha. Cunha e Gedel Vieira Lima se falaram 5.299 vezes. Já com Henrique Eduardo Alves, Cunha falou 9.523 vezes por mensagens ou telefonemas. Janot pede que os 7 políticos sejam condenados por crime de organização criminosa, que prevê prisão de 3 a 8 anos e multa. Para Temer, Janot pede pena maior por ter atuado como chefe da organização criminosa desde maio de 2016, quando assumiu a presidência. O procurador também pede que Temer e os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi sejam condenados por crime de obstrução à justiça, que também prevê pena de prisão de 3 a 8 anos e multa. Além disso, o procurador quer que os denunciados com mandato eletivo percam os cargos e que o grupo seja condenado a pagar pelo menos 632 milhões de reais. Na primeira denúncia contra Temer, o procurador acusou pela primeira vez na história do Brasil um presidente da República de ter cometido o crime de corrupção no exercício do cargo. Janot afirmou que entre os meses de março e abril desse ano, com vontade livre e consciente, Temer recebeu para si, em razão de sua função, por intermédio de Rodrigo Rocha Loures, o valor de R$500 mil oferecidos pelo grupo JIF. Era aquela mala que o ex-assessor de Temer, Rocha Loures, recebeu no estacionamento de uma pizzaria em São Paulo no dia 28 de abril, depois do encontro entre Joesley Batista e Michel Temer no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março. Naquela denúncia, os procuradores afirmaram que não há dúvidas do envolvimento do presidente Michel Temer com o crime de corrupção. A denúncia, no entanto, foi suspensa por decisão da maioria da Câmara dos Deputados. Na denúncia, o procurador-geral afirma que o grupo político comandado por Temer atuou para obstruir as investigações da Lava Jato e que esse núcleo teve como financiador Joesley Batista. O procurador Rodrigo Janot afirma que o núcleo político e econômico do PMDB
gestou vários planos para obstrução da Operação Lava Jato, com utilização desvirtuada das funções e prerrogativas do Poder Legislativo, cooptação e tentativa de cooptação de membros do Poder Judiciário e desestruturação, por vingança e precaução, a futuras atuações do Ministério Público. A denúncia cita ações do grupo contra a Lava Jato como articulação para aprovação de lei de abuso de autoridade ou anistias a crimes. Janot diz que, em razão desse temor, entre fevereiro e junho de 2016, Lúcio Funaro, antes de ser preso, acertou com Joesley Batista, membro do núcleo econômico da parcela da organização criminosa ligada ao grupo do PMDB da Câmara, um pacto de silêncio. Foi então oferecido por Joesley a Lúcio Funaro um contrato de 100 milhões de reais para, além de conferir verniz de legalidade a atos criminosos perpetrados por ambos, mantê-lo em silêncio. O contrato foi elaborado em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016, mas foi assinado com a data retroativa a 2012. A denúncia descreve que a JF, por determinação de Joesley Batista, criou uma espécie de pagamento mensal no valor de R$ 600 mil e, em outras oportunidades, R$ 400 mil a serem pagos diretamente a Lúcio Funaro ou, se preso, a pessoas ligadas a eles. O dinheiro acabou sendo entregue aos irmãos de Lúcio Funaro, Dante e Roberta. Na denúncia, Janot incluiu fotos de ação controlada da Polícia Federal que flagrou Roberta Funaro recebendo R$ 400 mil de Ricardo Saldi, executivo da JF. O procurador afirma que, nesse período de encarceramento, o ânimo de Lúcio Funaro em cumprir o pacto de silêncio era constantemente monitorado, não só por Joesley Batista, mas também por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a esposa dele, bem como de membros de sua família. Em resposta a tais sondagens, Lúcio Funaro enviava mensagens a Joesley Batista, tranquilizando-o quanto a seu ânimo em não relatar fatos às autoridades que comprometessem o núcleo político e econômico da organização criminosa. Um desses recados foi enviado a Joesley Batista por meio de Roberta Funaro dentro de uma caneta, no intuito de tranquilizá-lo quanto ao cumprimento do compromisso firmado. Rodrigo Janot também relembra que no dia 7 de março de 2017, Joesley Batista se encontrou com Michel Temer, líder da organização criminosa do PMDB na Câmara dos Deputados, que o encontro foi para, entre outros assuntos, tratar da situação dos presos Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. O procurador anexou à denúncia cópias de mensagens de celular trocadas entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures. Na conversa, Joesley e Loures organizam o encontro entre o dono do grupo JF e o presidente Michel Temer. Numa das mensagens, Loures determina o local do encontro, o Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente, e pede a placa do carro de Joesley. Loures diria aos seguranças que o carro era dele, para evitar que Joesley fosse parado na portaria. A mensagem diz: quando chegar, entre na garagem. Passando a porta principal da casa, fica logo à direita. O AJO estará te aguardando na garagem da casa. No encontro gravado por Joesley Batista, ele fala ao presidente como entrou com facilidade na residência oficial. Fui chegando, eles abriram, eu nem dei meu nome. Fui chegando. Não, fui chegando, eles viram a placa do carro, abriram, entrei aqui na hora. Funcionou super bem. Janot afirma que só esta estratégia utilizada já autoriza a fazer algumas afirmações. Primeiro, que o encontro não deveria ser do conhecimento de terceiros, inclusive os próprios seguranças, o que denota que o presidente sabia de antemão que os assuntos que seriam tratados não eram republicanos, motivo pelo qual também não constou em sua agenda. Segundo, Rodrigo Rocha Loures, além de pessoa de relacionamento próximo com Michel Temer, é assíduo no palácio, tanto que se valeu do próprio nome para liberar, sem necessidade de verificação, o carro de Joesley. Terceiro, havia interesse de Michel Temer nessa reunião, tanto que conseguiu no dia seguinte um espaço na sua agenda para atender Joesley. Rodrigo Janot destaca ainda que à época do encontro, que ele classifica de espúrio, as empresas presididas por Joesley Batista eram alvo de 3 investigações. Da Operação Greenfield, que apura irregularidades no uso dos fundos de pensão. Da Operação Sepsis, que investiga o pagamento de propina para a liberação de recursos do Fundo de Investimento do FGTS. E da Operação Cui Bono, que apura irregularidades em outras linhas de crédito da Caixa Econômica Federal.
A denúncia diz que no decorrer da conversa com Temer, Joesley Batista, no afã de se certificar se continuaria a pagar pelo silêncio de Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, já que tinha o interesse em cessar os pagamentos, e com o afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB da Câmara, determinasse a interrupção, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continuava pagando Lúcio Funaro. Ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos, ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que, abre aspas, precisa manter isso, viu? Fecha aspas. A denúncia transcreve o áudio da conversa entre os dois. Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que o Gedel sempre estava... Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. O procurador-geral acrescenta ainda que Ricardo Saldi informou que Michel Temer sempre pedia para manter o pagamento de vantagem indevida a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro. Para tanto, Michel Temer se valia de linguagem cifrada, dizendo: está dando alpiste para os passarinhos estão tranquilos na gaiola. Ricardo Saldi confirma que a intenção era manter Eduardo Cunha e Lúcio Funaro em silêncio, de modo a não revelar fatos que pudessem prejudicar a República e outros integrantes do núcleo do PMDB da Câmara. De acordo com a denúncia, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Moreira Franco e Rodrigo Loures têm relação próxima e antiga com Michel Temer. Daí porque nunca precisaram se valer de intermediários nas conversas diretas com Temer. Eram eles que faziam a interface junto aos núcleos administrativo e econômico da organização criminosa a respeito dos assuntos ilícitos de interesse direto de Michel Temer, que, por sua vez, tinha o papel de negociar junto aos demais integrantes do núcleo político da organização criminosa os cargos a serem indicados pelo seu grupo e era o único do grupo que tinha alguma espécie de ascensão sobre todos. Um dos elementos usados por Rodrigo Janot na construção da denúncia é a delação do operador Lúcio Funaro, que contou como o grupo agia na Câmara dos Deputados. Funcionava da seguinte maneira: quando um projeto de lei ou medida provisória chegava ao Congresso ou era feito dentro do Congresso, era definido internamente qual político iria conversar com os empresários que iriam se beneficiar ou pleiteavam essa aprovação, que assim o político pedia valores em troca para que a medida fosse aprovada. E que quando a empresa tinha área de relacionamento institucional, o próprio diretor de relações institucionais procurava o grupo político e as negociações eram lideradas pelo político que fosse o mais próximo do setor beneficiado. Funaro também disse que era comum a troca de emendas e de favores entre parlamentares, entre Senado e Câmara, que então os deputados e senadores conversavam para definir a estratégia de aprovação da referida medida, e que sempre era Cunha quem liderava na Câmara. No Senado, na maioria das vezes, Romero Jucá e, eventualmente, também Renan Calheiros, e que as formas de pagamento de propina para os parlamentares eram ou em dinheiro ou em doações eleitorais, independentemente de serem Caixa 1 ou Caixa 2. Para coordenar as ações do grupo, eles se falavam frequentemente. As investigações revelaram que Eduardo Cunha, considerado o mais influente do grupo, falou entre 2012 e 2014 507 vezes com Moreira Franco. Trocou, no mesmo período, 1.158 ligações e mensagens com Eliseu Padilha.
Cunha e Gedel Vieira Lima se falaram 5.299 vezes. Já com Henrique Eduardo Alves, Cunha falou 9.523 vezes por mensagens ou telefonemas. Janot pede que os 7 políticos sejam condenados por crime de organização criminosa, que prevê prisão de 3 a 8 anos e multa. Para Temer, Janot pede pena maior por ter atuado como chefe da organização criminosa desde maio de 2016, quando assumiu a presidência. O procurador também pede que Temer e os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi sejam condenados por crime de obstrução. Joesley Batista e Michel Temer no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março. Naquela denúncia, os procuradores afirmaram que não há dúvidas do envolvimento do presidente Michel Temer com o crime de corrupção. A denúncia, no entanto, foi suspensa por decisão da maioria da Câmara dos Deputados. Na denúncia, o procurador-geral afirma que o grupo político comandado por Temer atuou para obstruir as investigações da Lava Jato e que esse núcleo teve como financiador Joesley Batista. O procurador Rodrigo Janot afirma que o núcleo político e econômico do PMDB gestou vários planos para obstrução da Operação Lava Jato, com utilização desvirtuada das funções e prerrogativas do Poder Legislativo, cooptação e tentativa de cooptação de membros do Poder Judiciário e desestruturação, por vingança e precaução, a futuras atuações do Ministério Público. A denúncia cita ações do grupo contra a Lava Jato como articulação para aprovação de lei de abuso de autoridade ou anistias a crimes. Janot diz que, em razão desse temor, entre fevereiro e junho de 2016, Lúcio Funaro, antes de ser preso, acertou com Joesley Batista, membro do núcleo econômico da parcela da organização criminosa ligada ao grupo do PMDB da Câmara, um pacto de silêncio. Foi então oferecido por Joesley a Lúcio Funaro um contrato de 100 milhões de reais para, além de conferir verniz de legalidade a atos criminosos perpetrados por ambos, mantê-lo em silêncio. O contrato foi elaborado em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016, mas foi assinado com a data retroativa a 2012. A denúncia descreve que a JF, por determinação de Joesley Batista, criou uma espécie de pagamento mensal no valor de R$ 600 mil e, em outras oportunidades, R$ 400 mil a serem pagos diretamente a Lúcio Funaro ou, se preso, a pessoas ligadas a eles. O dinheiro acabou sendo entregue aos irmãos de Lúcio Funaro, Dante e Roberta. Na denúncia, Janot incluiu fotos de ação controlada da Polícia Federal que flagrou Roberta Funaro recebendo R$ 400 mil de Ricardo Saldi, executivo da JF. O procurador afirma que, nesse período de encarceramento, o ânimo de Lúcio Funaro em cumprir o pacto de silêncio era constantemente monitorado, não só por Joesley Batista, mas também por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a esposa dele, bem como de membros de sua família. Em resposta a tais sondagens, Lúcio Funaro enviava mensagens a Joesley Batista, tranquilizando-o quanto a seu ânimo em não relatar fatos às autoridades que comprometessem o núcleo político e econômico da organização criminosa. Um desses recados foi enviado a Joesley Batista por meio de Roberta Funaro dentro de uma caneta, no intuito de tranquilizar... Do doleiro Lúcio Funaro e dos executivos da JF, Janot acusou Temer de liderar uma organização criminosa. Janot também encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a rescisão do acordo de delação premiada que garantiu benefícios aos irmãos Joesley e Wesley Batista, executivos donos da JF. Janot também pede que a prisão temporária de Joesley e do executivo Ricardo Saldi seja convertida em preventiva. O procurador Rodrigo Janot abre a denúncia com a citação de um discurso histórico de Ulisses Guimarães. O poder não corrompe o homem. É o homem que corrompe o poder. O homem é o grande poluidor da natureza, do próprio homem, do poder. Se o poder fosse corruptor, seria maldito e proscrito, o que acarretaria a anarquia. Janot acusa diretamente o presidente Michel Temer de ter cometido o crime de obstrução de justiça e organização criminosa. Além de Temer, são acusados os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e os ex-ministros Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures e os executivos da JF Joesley Batista e Ricardo Saldi.
Na denúncia, Janot afirma que os integrantes do grupo utilizaram de suas funções para cometer infrações penais com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens no âmbito da administração pública direta e indireta e da Câmara dos Deputados. A denúncia usou vários elementos da investigação concluída na terça pela Polícia Federal no inquérito que foi aberto para apurar a formação de organizações criminosas dentro de partidos como o PMDB. Janot diz que os denunciados arrecadavam propina em órgãos públicos como a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil, além da Câmara dos Deputados. De acordo com Rodrigo Janot, o esquema permitiu que os denunciados recebessem, a título de propina, pelo menos 587 milhões de reais. A investigação aponta que os integrantes do chamado núcleo do PMDB da Câmara atuavam de forma coordenada desde 2006, pelo menos. O grupo fazia parte de uma estrutura maior que tinha integrantes de outros partidos, como o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores, que tinha exercido um papel mais relevante na organização durante os governos de Lula e Dilma. Mas com a chegada de Michel Temer ao poder, o PMDB da Câmara ganhou um papel de destaque. Foi nesse período, já no mandato de Michel Temer na presidência, que, segundo a denúncia, o novo núcleo político da organização criminosa negociou com o PP a presidência da Caixa Econômica Federal, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde. Gueira e Aguinaldo Ribeiro, ambos membros da organização criminosa e, respectivamente, presidente e líder do partido na Câmara à época. Rodrigo Janot diz também que todos os integrantes desta organização criminosa, independentemente do núcleo a que pertenciam, tinham um interesse em comum que os uniu, qual seja, obter, a partir dos negócios disponíveis no âmbito dos entes e órgãos da administração pública federal, direta e indireta e do Congresso Nacional, o máximo de vantagem econômica indevida para si e para outrem, independentemente de tais negócios atenderem ou não o interesse público. O procurador afirma que, assim que Temer assumiu a presidência, o grupo passou a dividir os órgãos públicos entre eles e aliados. No caso em tela, no lugar de negociações políticas, temos negociatas ilícitas, nas quais a moeda de troca não era simplesmente divisão de poder para governar, mas sim a compra de apoio político com a utilização de dinheiro público. Desde o início das negociações a respeito dos cargos que poderiam ser ocupados por eles ou pessoas por eles indicadas, o propósito motor dos ajustes foi obter cargos que lhes permitissem administrar orçamentos e ou interesses economicamente relevantes, de forma a lhes possibilitar desenvolver no âmbito dos órgãos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista um sistema de arrecadação de propina. Rodrigo Janot também detalha a relação entre Michel Temer e outros integrantes do núcleo do PMDB da Câmara. De acordo com a denúncia, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Moreira Franco e Rodrigo Loures têm relação próxima e antiga com Michel Temer. Daí porque nunca precisaram se valer de intermediários nas conversas diretas com Temer. Eram eles que faziam a interface junto aos núcleos administrativo e econômico da organização criminosa a respeito dos assuntos ilícitos de interesse direto de Michel Temer, que, por sua vez, tinha o papel de negociar, junto aos demais integrantes do núcleo político da organização criminosa, os cargos a serem indicados pelo seu grupo e era o único do grupo que tinha alguma espécie de ascensão sobre todos. Um dos elementos usados por Rodrigo Janot na construção da denúncia é a delação do operador Lúcio Funaro, que contou como o grupo agia na Câmara dos Deputados. Funcionava da seguinte maneira: quando um projeto de lei ou medida provisória chegava ao Congresso ou era feito dentro do Congresso, era definido internamente qual político iria conversar com os empresários que iriam se beneficiar ou pleiteavam essa aprovação, que assim o político pedia valores em troca para que a medida fosse aprovada. E que quando a empresa tinha área de relacionamento institucional, o próprio diretor de relações institucionais procurava o grupo político e as negociações eram lideradas pelo político que fosse o mais próximo do setor beneficiado. Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo.